E aí galera, Leandro Lima na área. E olha só, uma das perguntas que a gente tem se feito é: e se Pablo Marçal ganhar a eleição para o presidente e for o presidente a partir de 2023 do Brasil? Pablo Marçal tem afirmado que ele foi chamado por Deus, ao mesmo tempo que ele está aceitando este chamado de Deus para poder governar o Brasil. E aí, tem gente que está falando que isso é heresia, tem pastores se levantando, tem gente dizendo que ele é muito novo, tem gente dizendo que Deus não se envolve em política, enfim, tem várias gente contrária à posição do Pablo Marçal. E não é pelo simples fato de que Pablo Marçal está falando que Deus o chamou que as pessoas devem apoiá-lo. Também não acho que é por isso que as pessoas devem. O Pablo Marçal foi chamado por Deus, agora todo mundo tem que apoiar ele. Não é por isso. Eu creio piamente que ele tem que apresentar as suas propostas, tem que falar dos seus planos de governo, tem que falar um projeto de nação e, principalmente, honrar e valorizar a família. Eu acho que o Brasil é uma grande família e cada casa, assim até inclusive diz a Constituição, cada casa é uma pequena nação, uma pequena parte deste grande corpo que é a nação brasileira. Porque se você olhar para a Constituição Federal, a casa ela é inviolável, né? A casa do ser humano, a casa do brasileiro, ela é inviolável. Inviolável em que sentido? É, a polícia para entrar numa residência, ela precisa ter um mandado judicial. E se ela chegar de madrugada, ela não pode entrar de madrugada, tem que esperar das 6 horas da manhã para poder cumprir aquele mandado. Ou seja, a casa é inviolável. Ou seja, aquele terreno, aquela parte onde vive a família, ela é de fato considerado um lugar sagrado para aquela família. Por isso que é considerado inviolável segundo as nossas leis, as leis que regem o país. Então, voltando a este assunto em relação ao Pablo Marçal, a minha grande questionamento é: e se Pablo Marçal ganhar a eleição? O que vão dizer esses que estão dizendo ao contrário? De fato Deus está com Pablo Marçal, de fato ele foi chamado, de fato ele está assumindo a governança qual Deus instituiu ele? Porque a gente tem que pensar em todas as possibilidades e buscar a Deus todas as possibilidades. E a outra situação que eu vejo, por exemplo, gente famosa, gente que se diz falar com o Espírito Santo, gente que diz falar com Deus, gente que diz ser pessoas de oração, falando mal do Pablo Marçal. Gente, mas se você fala com Deus, por que você não pergunta direto para Deus? Em vez de ficar atacando o Pablo Marçal, falando mal do Pablo Marçal, por que você não vai falar direto com Deus então? Já que você acha que o Pablo Marçal está errado e que ele é um herege, que ele não foi chamado por Deus, vai lá e fala direto com Deus. Ó. Fala, Deus, ó, tem aquele fulano lá, aquele coach da montanha, do Pico dos Marinhos e etc e tal. Ele está dizendo que foi chamado por ti para governar o Brasil. E aí, Deus? Ou você, que é pastor, não tem essa autoridade, não tem essa autonomia e não fala com Deus? Essa pergunta, inclusive, é para o pastor Anderson Silva. O cara vive falando mal do Pablo Marçal, aí nas suas redes sociais, utilizando as suas redes sociais. Pastor, por que você não vai perguntar para Deus? Por que você não questiona a Deus se Pablo Marçal é ou não é chamado por Deus para governar a nação? E aí traga uma revelação fresca direto dos céus e diga para a nação, olha, nação, Deus falou para mim, pastor Anderson Silva, que Pablo Marçal não foi chamado para governar a nação. Ou o senhor, por exemplo, está querendo só chamar a atenção porque o senhor é pré-candidato. A gente tem que ver também e olhar e analisar as pessoas que estão falando, gente. Não estou aqui querendo defender o Pablo Marçal porque eu não preciso defendê-lo. Assim como o próprio Pablo Marçal já disse, ele não precisa de defesa. Ele precisa de pessoas que acreditem no que ele fala, nos projetos dele. De defesa não, ele próprio vai se defender. Mas o grande questionamento de pastores e de pessoas que se dizem de Deus, dizendo que Pablo Marçal não foi chamado por Deus, e não traz uma vírgula de prova, seja espiritual, seja física ou qualquer que seja do plano espiritual,
dizendo, ó, Deus falou pra mim, em pessoa, que Pablo Marçal não foi chamado por Deus. Que Pablo Marçal não foi chamado por ele. É alguma das coisas que eu questiono. E você que tem dúvida, eu já disse em outro vídeo, vai direto na fonte. Começa a fazer pergunta para Deus e para desse negócio de mimimi, dessa teocracia que só a sua igreja, só a sua religião, só o seu espaço está correto. Só a sua mensagem está correta. Vamos parar de atacar o coleguinha do lado, parar de falar mal das obras do coleguinha do lado e vamos mostrar as nossas obras. As palavras elas podem até convencer, mas os nossos resultados, as nossas atitudes, elas arrastam. Então, o que eu quero dizer para você, quais são as suas atitudes? Quais as suas boas obras que você realmente tem feito? Eu acho de fato o Pablo Marçal muito corajoso se colocar no meio desse cenário, que é um cenário muito perigoso. Um cenário que quando não mata de verdade, tenta um assassinato de reputação muito grande das pessoas. Um espaço onde expõe demais as pessoas. Então a gente tem que parar de apontar os defeitos dos outros, olhar para os nossos e seguir para frente. Seguir o caminho. Parar de ficar olhando os defeitos do irmão, do coleguinha, daquele que está na esquerda, na direita, no centro, no alto, e começar a seguir em frente. Pode até parecer muito pessoal isso, né? Que você está sendo... Mas não, você tem que olhar para dentro de você. Quando você faz as suas boas obras sem ficar falando de um, falando do outro, sem ficar propagando as suas palavras, eu tenho certeza que você evolui. Agora não adianta você ficar falando mal do outro, não. Se alguma coisa está errada na nação, se alguma coisa está errada no Brasil, se coloca você à disposição para ir lá e mudar. Não adianta você ficar falando mal de A, de B, C, D, F, J, W, X, Y, Z. Vai lá, se coloca à disposição para mudar. As pequenas mudanças começam com você. O que adianta você querer ter um autoconhecimento do Evangelho, um autoconhecimento de Bíblia, mas não aplica nem 1% daquilo que você acha e acredita que sabe? Então começa a aplicar, começa a conhecer e começa a buscar mais. E a minha pergunta que eu deixo para vocês que estão me assistindo, deixa aí nos comentários. E se o Pablo Marçal ganhar a presidência? Aí foi Deus que chamou ou foi o demônio? O que vocês acham? Diga aí nos comentários. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, meus queridos terráqueos brasileiros. Até o próximo, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau, gente. Fui!